Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o episódio número 8 do Africanismos, o podcast dedicado às culturas da diáspora africana. Eu sou Carlos Francisco de Moraes, docente de literaturas portuguesa e africana no curso de letras da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, falando de Uberaba para o mundo. No episódio de hoje, terei o prazer de conversar com a professora doutora Thaís Pereira de Freitas, docente do Departamento de Serviço Social e escritora. Abordaremos os mais variados aspectos de sua experiência profissional e acadêmica, incluindo os desafios do assistente social no Brasil de hoje e, claro, a sua produção literária. Vamos à primeira parte da entrevista? Olá, Thaís. Como você vai? Ah, Carlos, tudo bem, tudo ótimo, né? Com essa chuvinha aqui em Uberaba deu uma aliviada no calor, tá um tempo gostoso. Tô bem, tô bem. Tá meio São Paulo, né? Uma garoa, mas Tá tá bom. gostoso. Mas tá bom, porque o calor estava insuportável, não? Chegando ali por volta de 40 graus no meio da tarde, tava impossível, né? É, e junto com o calor, a questão da umidade relativa do ar, né, Carlos, estava crítico já, né? É, Então deu uma melhorada boa. pois é. Então, a gente reclama do clima, mas isso é periódico, né? Todo ano a gente faz essas reclamações, ainda mais aqui em Uberaba, porque chega essa época da seca, é difícil mesmo. Mas, Thaís, agora nós estamos vivendo uma outra situação da qual reclamamos muito, um verdadeiro estado de sítio, né? Estamos fechados em casa, sem poder fazer as nossas atividades normais, por causa da pandemia, né? Essa bendita pandemia, a Covid número 9. Como é que está sendo esse tempo para você? Então, Carlos, para a gente, né, especialmente, né, na condição de mãe, né, e que agora tem que desenvolver as suas atividades em casa, né, o fato de estarmos em Uberaba, né, eu, Arley e as meninas só, nós não temos parentes aqui, né, não temos rede de apoio, então, assim, é extremamente exaustivo, né? Nós estamos há mais de 6 meses, quase 7 meses, né? Em casa, sem sair, e aí tendo que inventar coisas para as meninas, né? Propor atividades, acompanhar as atividades da escola. A minha mais velha está em período de início de alfabetização, então isso vai nos deixando num estado meio sempre alerta. Carlos, que para além disso, uma das coisas que sempre me irrita muito, né, é o fato de estarmos, né, tentando fazer aquilo que se chama de nossa parte, mas que isso acaba não adiantando muito se não é um esforço coletivo, né? Se as pessoas também não estão nessa. E aí, quando você tem uma orientação dos governantes aí no sentido de que não precisa se preocupar tanto, isso acaba gerando um estresse assim meio grande. Então, eu te diria assim que nós estamos resistindo, né? Estamos aí trabalhando, correndo com as coisas da vida, mas com um cansaço mental, eu diria que exacerbado, assim, nesse período. Essa era uma coisa que eu queria te perguntar mesmo, né? A questão da saúde mental, né? Porque é um tempo de muita pressão para nós, para todos, né? Mas nós, como somos professores, as pessoas às vezes não sabem disso, mas o professor não para nunca de trabalhar, mesmo nas férias, não para, porque a gente continua lendo, continua se informando, e tudo isso está voltado para o nosso aprimoramento profissional, portanto, está relacionado à nossa atividade, né? Minha mãe dizia, né? Quem trabalha com a cabeça cansa mais, não é? E isso vale para várias profissões, mas para a nossa, esse é o nosso cotidiano. Então, há uma pressão muito grande sobre nós. Daqui a pouco vamos retomar aqui na UFTM o calendário acadêmico. Então, eu queria saber como é que você tem feito para manter a saúde mental.
nesse tempo de pandemia? Eu gosto bastante, né, Carlos, de escrever, né? Eu gosto a ideia. Ontem até uma aluna me mandou uma imagem muito bonita que dizia, né, que escrever é como tirar espinhos do dedo, e aí cada espinho que tira sai uma poesia. Né? Eu tenho buscado escrever, e aí escrevo sobre tudo e sobre nada, né? Falando um pouco dessa minha experiência, né, do cotidiano, das dimensões da vida, né? Gosto bastante de cozinhar. Eu acho que durante muito tempo eu neguei a importância da culinária como arte, sabe? É, a gente fala de tantas outras artes, de tantas outras coisas, e esquece que a culinária, que a gastronomia é uma arte. Então, eu tenho cozinhado bastante, buscado receitas novas, novas formas de servir receitas antigas, né? Novas misturas. Tenho procurado também, junto com as meninas, com o Marley, fazer atividades ao ar livre, né? A gente tem um quintal aqui em casa muito bom para isso, né? Fazer atividades ao ar livre, brincar com elas, né? Acho que essas coisas têm me ajudado, né, a questão de manter a sanidade. Tem alguns momentos que eu simplesmente abstraio de reuniões, de cobranças, né? Às vezes fico um dia sem responder e-mail, e a gente sabe que no nosso serviço ficar um dia sem responder e-mail é tenso, né? Às vezes fico um dia sem olhar o SEI, e aí eu, nesse momento, estou substituindo a coordenação do curso de serviço social, ela está afastada por motivos de saúde, então eu estou já há 2 meses substituindo a coordenação. Então é todo dia SEI, todo dia e-mail, e tem alguns dias que eu falo, pela minha sanidade, não vou abrir e-mail, não vou olhar o SEI, depois aguento as consequências. Mas acho que está conectada, né, com o que existe em mim, com quem eu sou, né, com a minha história, com a minha formação pessoal. Isso tem me ajudado muito a me manter estável nesse período. Acho que é um pouco disso. Certo. Sobre a sua escrita, daqui a pouco eu vou querer falar sobre ela, né? Porque estou aqui em mãos com um livro seu, um livro de contos, intitulado 13 e Outras Histórias. Gostei muito, eu li recentemente, você já tinha me dado há mais tempo, mas recentemente que eu li. Adorei esse livro, daqui a pouco quero conversar um pouquinho com você, fazer uma propaganda dele, tá bom? Tá Mas, bom. Thaís, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aqui ao UFTM, em Uberaba. Me parece que você é do estado de São Paulo, não é? É. De que cidade você é? Ó, eu tenho uma história engraçada, né? Porque eu nasci na capital, meus pais nasceram lá, e aí nós ficamos, meu avô materno era paranaense, né? Então nós mudamos, a minha mãe foi acompanhar a mãe dela e nós mudamos para o estado do Paraná. Então, eu nasci só em São Paulo, mas tinha 3 para 4 anos, nós fomos embora para o Paraná, a cidade de Umuarama. Então, eu passei a minha infância e o começo da adolescência morando no Paraná. Depois, né, eu estava com 12 para 13 anos, nós fomos para Patrocínio Paulista, que é uma cidadezinha perto de Franca, né? Porque a minha avó tinha parentes lá, né? A minha avó veio, e aí as coisas ficaram um pouco difíceis, né? Para o meu pai lá no Paraná. Meu pai tinha uma serralheria, e na época do Collor, né, a serralheria quebrou, e aí meus pais vieram embora com a minha avó.
para morar junto com a minha avó. Então, aí fui para Patrocínio Paulista e me fiz em Patrocínio Paulista. Né? Quando terminei o ensino médio em Patrocínio Paulista, a professora de História, era a minha disciplina favorita, História, a professora de História falou, Thaís, tem que prestar vestibular, vamos prestar para História, né? E aí ela conseguiu lá uma isenção, porque era escola pública, e aí eu fiz vestibular para História, né? Não passei, fiquei quase ali, naquela época não tinha cursinhos, né? Eu acho que eu estou ficando meio velhinha, né? Mas não tinha cursinhos naquela época, não. E aí eu não passei para História, e aí me juntei com mais duas amigas, né? E a gente estudava toda tarde para a gente tentar entrar na faculdade, né? A gente estudava e comia, fazia coisas maravilhosas para comer e estudava. E aí, o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de dar aula, né? Eu dava aula na igreja, eu tenho uma formação protestante, e sempre dei aula na escola dominical. E quando, né, a partir dessa minha experiência de formação religiosa, dando aula na escola dominical, dava aula na escola dominical desde os 13 anos, e aí eu tinha essa paixão por lecionar e por história. Mas aí, meu pai, eu costumo brincar que meu pai é um negro muito esperto, um negro muito atento com as coisas da vida. Meu pai tem sétima série. E aí meu pai disse assim para mim, olha, é legal história, né? Mas ó, o que um professor de história pode fazer? Ele pode dar aula. Se você olhar aqui na nossa cidade, quantos professores de história você conhece? E na nossa cidade, lá é uma cidade pequenininha, tinha uma escola só. Ele falou, então você tem dois professores de história. Ele falava, quantos assistentes sociais tem? Porque serviço social também eu ficava meio em dúvida, né? E aí ele falou, olha, tem assistente social na prefeitura, tem assistente social nessa creche, tem assistente social no asilo. E aí ele me mostrou que para o mercado de trabalho, naquele momento era interessante fazer serviço social, né? Ele falou depois, e a gente, né, nem eu nem ele, nem sabíamos que como assistente social eu podia depois lecionar. A gente não sabia disso, mas ele falou, depois você faz história. Mas acho que nesse momento é importante para a sua vida, para o trabalho, porque né, nós somos uma família de origem pobre, precisa trabalhar. E aí falei, tá bom, vou tentar serviço social. E aí entrei no serviço social, com a ideia de depois fazer história. Primeiro ano de serviço social, eu já falei, que história que nada. Eu quero estar aqui nesse serviço social. E aí foi muito, muito bom, assim, foi um encontro comigo, né? Com o próprio movimento negro, né? A gente depois criou um núcleo negro da Unesp. Eu entrei na Unesp Franca para fazer serviço social, e aí a gente foi, né? Esse grupo era eu do serviço social, o Christian da história, o Jean das relações internacionais e a Isis do direito, né? 4 jovens negros na universidade pública e fazendo resistência, e naquele momento era interessante, porque a gente tinha algumas pautas, né? Pautas, por exemplo, como cotas, e era uma pauta que não, nem o pessoal da direita, nem o pessoal da esquerda gostava, sabe? O pessoal dos centros acadêmicos, o pessoal mais combativo, né, via com muitas ressalvas, falava, como assim? Vocês estão tirando a centralidade do debate de classe? E a gente falava, tá, nós estamos no outro debate aqui. Então, assim, uma graduação, né, que eu me envolvi demais, assim. E aí, Carlos, você vai me dizendo, né? A história é boa. Então vamos lá, tô te contando aí a história da formação, né? Aí eu terminei a graduação, fui bolsista na época não era PIBIC que chamava, tinha um outro nome.
Apresentei um trabalho de conclusão de curso sobre a identidade das crianças negras na escola, né, com a minha professora orientadora era da psicologia, e aí eu terminei a graduação, e já consegui um trabalho no lugar onde eu fazia estágio, a assistente social que era minha supervisora, ela saiu, então eu terminei a graduação em dezembro, em janeiro eu já estava trabalhando como assistente social. E comecei a trabalhar como assistente social num projeto de atendimento a adolescentes, né, no período contrário ao escolar, um programa do Estado de São Paulo chamado Espaço Amigo, que era desenvolvido no município de Patrocínio Paulista. E aí, fiquei trabalhando lá até outubro, isso era 2003. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero ser missionária. Eu quero sair por aí. E aí consegui um trabalho como missionária numa igreja em Porto Iguaçu, Argentina. Eles precisavam de uma missionária que também tivesse formação na área social. Falei, para lá que eu vou. E aí fui para a Argentina, foi um projeto muito, muito legal, era uma ocupação que eles fizeram numa mata que era a área do exército. Então, o pessoal só cortava as árvores para fazer a casa, o barraco, e o resto era muito mato. E chamava Jardim Primavera, e aí era uma cidade de fronteira, né, Porto Iguaçu, e aí eu fiquei encantada, né, eu falava um pouco de espanhol, mas foram 10 meses, assim, de imersão mesmo, aí no final de 2003, eu voltei, de 2004 já, eu voltei e fiz o exame oficial de espanhol, né? E aí consegui a certificação máxima, né, de espanhol. Então eu só não posso dar aula de espanhol porque eu não tenho letras, né? Mais o nível de espanhol, e isso, né, sem ter cursado espanhol, mas por causa da imersão, né, morando esse tempo todo na Argentina. Quando eu voltei, o Partido dos Trabalhadores, né, tinha ganhado a prefeitura lá de Patrocínio Paulista. E aí eu fui convidada para ser gestora da assistência social. Aí entrei como gestora da assistência social, mas eu sempre fui bem, bem doidinha, né? Fiquei 5 meses como gestora da assistência social e já entrei em algumas questões muito... Porque as pessoas acham assim, né? Você é petista, então tem uma forma, né? Você de esquerda, então tem essa forma, e aí você não pode transitar entre essas formas, e eu nunca fui pessoa de me informar, né? E aí, 5 meses, saí, e foi então que entrei na usina, né, como assistente. Eu estou falando isso porque, assim, antes de eu ir para o mestrado, eu tinha um exercício profissional muito sólido como assistente social. Tinha passado por algumas experiências bem bacanas, e a usina foi uma delas. Eu entrei para trabalhar como assistente social junto aos trabalhadores do corte da cana, e aí... Só um minuto. E aí eu né, comecei a escrever, e acho que foi a minha primeira experiência, né, de literatura, e eu escrevi alguns contos sobre a vida do trabalhador no corte da cana. E aí eu me lembro que eu fiz esse livro e levei para o professor Luiz Cruz, professor de português de Franca, né? Quem é de Franca sabe que o professor Luiz Cruz é uma sumidade em termos de português, né, de letras em Franca, e aí levei para ele, e o texto chamava, o meu título provisório chamava No Meio dos Canaviais,
É, e tinha algumas ilustrações e uma capa, né, de um amigo que tinha feito para mim. E aí levei o professor Luiz Cruz, ele leu o texto, e me chamou para uma reunião. E eu fui muito ansiosa, né, porque o professor Luiz Cruz era uma referência, e aí ele disse assim para mim: Thaís, que textos são esses? São muito bons seus textos. Mas olha, esse nome, e aí ele muito sério assim, ele olhou para mim e falou assim: esse nome no meio dos canaviais é nome para música sertaneja, é nome para filme, desses filmes estranhos que a gente vê por aí, Uma novela mas não, mexicana, né? mas não, Há não uma tem novela nada. mexicana com um título parecido, assim. Rainha dos Canaviais, um negócio como esse, assim. Ele falou: não, seu texto trata de uma questão que é também social, e aí ele falou: eu tenho uma sugestão, bagaços. Eu falei: gosto. Ele falou: e essa capa sua não é boa. Eu vou te mandar para o rapaz que faz as minhas capas. E aí me mandou para o Roberto, e o Roberto criou essa capa. E aí, bagaços, naquele momento, foi um estrondo, assim. Franca, eu fui fazer entrevista para revista, né, em Franca, fui em várias faculdades falar sobre a questão do corte da cana, e aí nisso surgiu o mestrado, né? Eu entrei no mestrado também na Unesp Franca, para discutir um pouco mais do trabalho profissional do assistente social nesse espaço. E aí, enquanto eu estava nisso, eu passei no concurso para assistente social da Fundação Casa, antiga FEBEM. E aí fui trabalhar em Ribeirão Preto, na Fundação Casa, trabalhei 2 anos lá, e aí foi uma experiência fantástica também, que dela surgiu o meu segundo livro de contos, né, que é o 13 e Outras Histórias. E aí, nesse processo todo, entro no doutorado. Entro no doutorado, né? Conheço o Arley, e aí a gente se casa, né? Vamos morar juntos, e a gente planeja ter uma filha, né? E aí, em 2014, eu engravidei da Nice e defendi o meu doutorado com uma barriga de 8 meses. Eu defendi o doutorado em abril de 2015, e em maio, Nice de Fátima nasceu. Dois partos, E dois partos. exatamente, exatamente. E aí, mas aí veio o terceiro parto, Carlos, porque aí eu estava em casa, né, de resguardo, tinha terminado o doutorado, sem muitas preocupações, né, preocupada com a questão de ter sido mãe e cuidar, né, da minha filha, quando eu recebo uma mensagem de um amigo dizendo assim para mim: o FTM te chama, e com o edital do concurso. E eu falava: mas eu estou de resguardo. E ele dizia assim: Thaís, você sabe quando vai surgir outro concurso para professor efetivo numa universidade aqui perto? Uberaba é pertinho de Franca, vai lá. E aí conversei com o Arley e falei: vamos lá, vamos tentar. E o Arley, nesse momento, estava fazendo mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural na UFSCar de Araras. Né? E aí, eu sei que nós viemos para fazer a prova, a gente não conhecia ninguém em Uberaba, né? Arley ficou lá embaixo, perto das escadas da Gloriosa, com Nice de Fátima com 50 dias, né? No colo, e aí ela tinha muitas cólicas, ele falou que andava ali, aquele pedaço do estacionamento da UFTM ali, balançando ela, enquanto eu fazia prova. Eu sei que fiz prova, passei, fui aprovada, só que, né, o que a gente pensa, né, quando faz um concurso público? Que vai demorar a chamar.
né? Essa é pelo menos era a lógica que eu tinha na minha mente, né? Tinha passado pelo concurso da Fundação Casa, que demorou a chamar, concurso da Adrades, que demorou a chamar, achei que ia demorar a chamar. E aí, qual não foi a minha surpresa? Quando em setembro eu fui convocada, né? O Arley estava cumprindo disciplinas em Araras, e aí eu tinha que vir para Uberaba. Eu, nesse momento, ainda não dirigia, né? Tinha tirado carta, mas tinha um medo terrível de dirigir, tinha sofrido um acidente, não pegava no carro, e tinha que vir para Uberaba com uma bebê, né? O Nistifat estava com 4 meses, e aí por isso que eu falo que foi um terceiro parto. Aí as professoras do serviço social, a professora Rita, a professora Lívia, né, me acolheram em casa, na casa delas, né, acolheram a mim e uma criança, até que a Ellen terminasse as disciplinas, a gente alugou uma casa, e aí, outubro, comecinho de novembro de 2015, a gente já estava instalado aqui em Uberaba, e foi assim que cheguei. Ô, Thaís, sua vida é uma novela, Thaís. Foi assim que cheguei. Que bom, que bom. Caro podcaster, você já sabe que o Africanismos sempre abre espaço para a produção musical independente que valoriza a matriz cultural africana, certo? Então vamos ouvir agora Give It All Back, Devolva Tudo, do estadunidense Kartel. When the world won't even let you be bigger than your fears, they won't get through. Stabbed in the back by your thoughts like Ed 2. Let loose, be your best self, no excuse. Extroverts down to the social recluse. Dedicate this to my nieces and nephews. Break every curse we foolishly left you. My next move, playing I'm a little wisdom. Got the immaturity out of my system. Found my inner child cause I desperately missed them. Life's about balance, harmony, and the rhythm. Defied all odds and I'm standing triumphant. What comes around goes around, checking circumference. It's a wild ride but I promise I love it. Giving all facts, soak it up for it's done with. Tell you that time is money, well humbly, a broke clock is right. Twice of the day, dummy in this tortoise race. You lose if you the bunny. Life's a bitch, but she stunning. Watch that bitch cause she cunning. Forward thinking, I'm thinking. Finally done with the dwelling. This world will turn a nigga sour. Nothing sweet on my melon. Got me smoking on sour. With more bars than a felon. You couldn't walk in my shoes. Even if you were gelling, I'm saying. Agora, passamos à segunda parte da conversa com a Thaís. Thaís,
Eu vou pegar algumas coisinhas que você comentou aí ao longo desse relato para a gente discutir um pouquinho, né? Quando Claro. você falou a respeito da sua participação do movimento negro na universidade, tal, na Unesp de Franca, você se referiu à questão das cotas e como ela era vista lá pelos colegas, sejam de direita, de esquerda, etc., né? Então, eu te pergunto, no Brasil, de um ponto de vista sociológico mesmo, né? Não biológico, isso não existe, mas enfim. Esse preâmbulo é porque eu vou usar o termo raça, que é um termo bastante desconfortável para mim, porque ele não existe humanamente falando, mas existe sociologicamente falando, né? Então, desse ponto de vista, é possível fazer aquilo que muitos dos nossos colegas de esquerda pensam fazer? É possível desvincular os conceitos de classe dos de raça no Brasil? É possível? Não é, né? E aí, Carlos, então não é possível, né, que você pegar, por exemplo, as referências, né, de produção científica séria, né, sobre a questão racial no Brasil, você vai encontrar imbricado na questão de raça a questão de classe. Florestan Fernandes já falava disso, Otaviani já falava disso, Clóvis Moura já falava disso, e aí eu vejo com bastante espanto, né, alguns colegas se dizendo marxistas, né, se dizendo de esquerda, se dizendo radicais de esquerda, sem fazer essa articulação. Na verdade, estão negando o próprio movimento de esquerda. Não dá para discutir uma questão como essa raça isolada, separada da questão de classe ou da questão de gênero, né? Eu gosto muito dessa nova essa nova leitura que vem especialmente dos Estados Unidos, que é a questão da interseccionalidade, né? Que não dá para separar esses elementos. Então, assim, um debate que se propõe ser de classe, sem considerar qual a cor das pessoas dessa classe, é um debate infrutífero, né? Especialmente porque nós estamos falando da realidade brasileira. E essa, na minha opinião, é uma questão que não é muito compreendida. Pode ser que para a esquerda alemã, a questão de raça não tem essa centralidade. Pode ser que, quando você discute outros países, né, isso não apareça tanto. No Brasil, discutir classe sem discutir raça é esquizofrênico, na minha opinião. É uma briga contra as estatísticas, não? Porque basta você consultá-las e você vai perceber que entre os pobres há um número imenso de negros, né? Uhum. Majoritário, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Já foi dito há 50, 60 anos, né? A pobreza no Brasil tem cor, assim como a riqueza também tem cor, né? Exatamente. Diferente. Negar a realidade. Preciso explicar, né? Preciso explicar. Voltaremos a esse tema já já, mas antes eu queria te perguntar o seguinte: nesse seu trajeto como assistente social, desde a sua formação, mas também o exercício em lugares e instituições tão diferentes, né? Como uma indústria, um abrigo de jovens, um assentamento em outro país, inclusive, né? Mas certamente você passou por muitas experiências de aprendizado. E eu queria saber duas coisas. A primeira, o que é que você aprendeu sobre o Brasil atuando como assistente social? Eu aprendi, Carlos, que o Brasil é um país, né, parece clichê, né, mas de proporções continentais, né? Nós temos aqui uma diversidade, né, que ela é imensa. Eu falo de diversidade étnica, diversidade racial, diversidade cultural, diversidade regional. Você tem muitos, né, Brasis dentro desse Brasil. Só que, né, nessa diversidade,
Você tem um fio aí condutor, né, que vai fazer com que essa diversidade se torne desigualdade. Então, aquilo que era o diferente, que era o diverso, que era o bonito, né, isso é apropriado por um sistema desigual e transforma isso em desigualdade. Então, por exemplo, a riqueza cultural que nós temos no nosso país, né, mas algumas expressões são ditas como bacanas, como legais, e outras não. Algumas construções frasais, verbais, são tidas como bacana, como neologismo, como outras são consideradas, né, como incultas, percebe? Então, assim, eu vejo que a minha experiência como assistente social me mostra um Brasil desigual, um Brasil muito dividido, né, com um abismo imenso. E aí esse abismo, né, ele só aumenta quando a gente olha para a questão das políticas públicas, né, dos programas sociais, das construções governamentais. E aí é interessante, né, para esses governos que aí estão, que essa desigualdade persista. Então, a minha leitura de Brasil, se eu tivesse que apontar uma característica chave, seria que nós estamos falando de um país extremamente desigual. E o que você aprendeu sobre si mesma nessa trajetória profissional? Eu acho que eu me construo, né, e passo a me entender melhor como uma mulher brasileira, negra, e que resiste. Acho que as minhas experiências profissionais apontam para uma mulher que não se cansa muito fácil, né? Eu tenho estratégias que muitas vezes eu não sou muito de ir para o embate, para o grito, mas isso não significa, né, que eu desista fácil. Acho que eu me descobri, né, em toda essa trajetória profissional como uma pessoa extremamente teimosa, extremamente persistente, extremamente insistente. Acho que isso eu não conhecia essa dimensão minha. E acho que o trabalho profissional me fez descobrir-me, né, como essa mulher que insiste, que não desiste fácil, não. Thaís, eu participo no Facebook de um grupo chamado Intelectualidade Afro-Brasileira. Tem 20 mil pessoas lá. Nem todos participam o tempo inteiro, mas tem 22 mil brasileiros ali. Não é? E, recentemente, uma participante que, na verdade, é americana, mas ela pesquisa sobre o Brasil, sobre a questão do negro no Brasil e tal. Então, recentemente, ela colocou uma pergunta lá, que era a seguinte: quantos professores negros você já teve na vida? E as pessoas davam todo tipo de resposta, e eu fui dar a minha. Né? Desde que eu entrei na escola até me formar no doutorado, eu tive exatamente 0 professores negros. Né? Nunca tive. E você? Nunca tive. Nunca tive. Professores, né, de sala de aula, professores, nunca tive. Eu conheci alguns professores de outras universidades, especialmente quando estava no movimento negro, né, algumas referências, mas ter o contato, ter como professor ou professora, não tive nenhum. E nem em nenhuma instância da formação escolar, nenhuma. Eu vejo que aqui na UFTM nós temos aí uma meia dúzia, né,
de docentes negros. É mais do que isso. Eu estou brincando um pouco, mas não é muito mais do que isso. Mas nós estamos aqui presentes, né? Nossos alunos convivem conosco, nos veem, sabem dos nossos títulos, do nosso trabalho, etc. Né? Então, isso me dá uma certa esperança, né? Porque o Uhum. tempo inteiro da minha vivência escolar foi exatamente como o seu. Então, em função disso é que eu te pergunto, né? Para o seu curso e para os seus alunos, é importante que você seja uma professora negra? Sim. Por dois motivos, né, Carlos? Primeiro que, assim, nós temos cada vez mais jovens negros entrando na universidade, né, e aí essa questão da representatividade importa sim, né, os alunos e as alunas, né, precisam ter essas referências, né, e a segunda dimensão é que, mesmo para os alunos não negros, as alunas não negras, né, é fundamental ter uma professora negra, porque é com o público, né, majoritariamente negro, que esses assistentes sociais vão trabalhar. Né? Seja na política de assistência social, na política de saúde, na política de educação, qualquer espaço que o assistente social ocupe hoje no mercado de trabalho é um espaço que vai ser permeado, que vai ter, né, como público usuário majoritário a população negra. Isso Então, prova que no Brasil a pobreza é negra. exatamente, exatamente. Então, né, você ter um professor negro é importante para os alunos negros, no sentido da representatividade, mas é fundamental também, né, para os alunos brancos terem, né, o incômodo da provocação da questão racial. Porque, infelizmente, né, ainda que, pelo menos no serviço social, né, tá se avançando algumas coisas, mas quem puxa o debate da questão racial são os negros. Né? E aí, se você não tem, né, professores negros fazendo essa provocação, muitas vezes o aluno sai da universidade sem nunca ter pensado na questão racial no Brasil, e aí como esse aluno vai intervir nessa realidade que ele não conhece? Né, acho que o curso de serviço social aqui da UFTM é um curso que tem um certo privilégio, nós temos duas professoras negras, e aí quando eu vou em alguns espaços do serviço social que eu falo disso, né, as pessoas falam, como assim? Tem duas professoras negras lá e a gente aqui não tem nenhuma, né? Acho que a gente, eu e a professora doutora Maria Cristina, estamos aí no serviço social aqui da UFTM, fazendo essas provocações e, ao mesmo tempo, né, colocando nas alunas e nos alunos negros o brilho nos olhos. Em toda essa construção, né, já são 5 anos aqui na UFTM, uma das coisas mais lindas que eu acho, Carlos, é quando eu termino uma aula, né, eu dou aula já no segundo período do curso, né, fundamentos sócio-históricos, fundamentos metodológicos do serviço social, e aí, quando as alunas negras, né, me encontram no corredor e falam, professora Thais, a senhora me inspira, né? Eu quero ser como você. E aí eu vejo muito mais do que a fala, o brilho nos olhos, sabe? De dizer, eu posso também, né? Eu posso, eu posso conseguir também. Eu acho que isso que é o mais lindo dessa construção, né? É de poder dizer para as nossas meninas, para os nossos meninos negros, né? Que eles podem, que a gente está aqui para trazer essa inspiração. Isso é uma das coisas que me emociona na docência. Thaís, toda essa maré reacionária que se abateu sobre o Brasil, desde no mínimo 2013, com consequências funestas, em 2016, com o golpe, né, de Estado que apeou uma presidente legitimamente eleita, essa maré montante de reação não está relacionada também, eu não digo exclusivamente, claro, não, mas ela não está relacionada também de uma maneira muito forte a essa elevação de certas camadas negras, por exemplo,
ter, como a gente tem hoje na UFTM, os corredores marcados por alunos negros, pelo menos no noturno, a gente vê muito aluno negro mesmo, muito mais do que eu vi a vida inteira na USP, não tem nem comparação. O fato de jovens negros estarem penetrando nesses espaços da universidade, isso também não foi um motivo para essa maré montante de reacionarismo? Foi. Porque as cotas incomodam muito, incomodavam no início, continuam incomodando. Então, eu sempre fico pensando que o golpe não foi só contra a Dilma, contra o PT, o golpe foi também contra as cotas. Eu estou delirando? Não está, Carlos. Na verdade, né, essa análise, qualquer estudioso, né, que olhe para a realidade brasileira com atenção, vai perceber aquilo que a gente chama, né, aqui, especialmente, né, na sociologia, da elite do atraso, né? O Brasil, né, tem uma classe média, né, uma classe que não consegue abrir mão de privilégios e vai fazer de tudo para que continue exclusiva, detentora desses privilégios. Então, assim, acesso à educação, eles não percebem como direito, eles percebem como privilégio, privilégio deles. Acesso a lazer, acesso à cultura, não é direito, é privilégio deles. E aí, quando você vê cada vez mais negros adentrando a universidade, que é mais emblemático do que a fala, né, do ministro no sentido de que empregada estava indo para a Disney, né? Qual que é a cor da empregada? Uhum. Porque pobre está viajando de avião. Qual que é a cor do pobre? Essa galera não quer nos ver, né, nos mesmos espaços que eles. Né? Não quer nos ver nos aeroportos, não quer nos ver fazendo viagem internacional, não quer nos ver nos teatros, no cinema. E aí, o que acontece? Né? O golpe, né, essa maré reacionária que você aponta, ela foi orquestrada e costurada com a dimensão racial. Porque essa ascensão, e eu vou usar ascensão entre aspas, porque, né, não foi bem assim, mas essa ascensão incomodou muito, incomodou essas elites que não entendem isso como direito de todos, mas como privilégio delas. E aí, por ser privilégio delas, sentiram esse privilégio ameaçado e orquestraram, né, costuraram essa onda reacionária que nós estamos experimentando. Né? Thaís, pensando... porque se uma dessas pessoas ouve o que você está dizendo, vai dizer que é delírio, que não é bem assim, que o Brasil, né, no Brasil as coisas são diferentes e tal. Então, eu te pergunto o seguinte, como é que você explica ou explicaria o conceito de racismo sistêmico para quem nem acha que exista racismo no Brasil? Tem muita gente que acha que não existe. Como é que você explica não só o racismo, mas o racismo sistêmico para pessoas ou para classes que têm essa, entre aspas, visão? Eu fiz uma fala uma vez, Carlos, e foi muito emblemática num curso de serviço social que eu fui convidada, e aí eu falava, né, da questão do racismo, e aí quando eu abri para perguntas, né, uma jovem, né, muito ousada, muito intrépida, né, pegou o microfone e disse, olha, branca, né? Tudo isso que você está falando é interessante, mas assim, não existe racismo no Brasil. Porque pensa só, e ela dizia isso, pensa só, todo mundo aqui, né, tem sangue negro. E você quer ver, ela disse assim para mim, você quer ver, né, como isso é verdade? Eu vou pedir para que todo mundo que tem sangue negro, que tem um parente, que tem um avô, fique de pé. E aí foi unânime. O auditório inteiro ficou em pé. E aí ela olhou para mim com uma cara assim de tipo, sai dessa agora, professora.
E aí, naquele momento, me veio uma inspiração que eu disse, peguei o microfone e eu disse, que legal, né? Que bom, né? Que todo mundo no Brasil tem sangue negro. Eu vou pedir para que permaneçam de pé somente as pessoas que já foram prejudicadas por terem esse sangue negro. Somente pessoas que já sentiram em algum momento que não tiveram acesso a um trabalho, que não tiveram acesso a algum projeto, que já foram, que já sofreram algum tipo de discriminação por causa desse mesmo sangue negro que todo mundo tem, conforme vocês estão me dizendo. E aí foi sentando. Eu falei, eu espero que vocês sejam sinceros. E aí foi sentando. E ficaram de pé, né? Uns 15% do auditório, todo mundo negro. Eu disse, é disso que eu estou falando. E aí uma das coisas que eu aprendi, né, nesse momento, né, da vida aí, para falar sobre racismo, é que eu tenho tirado o foco do racismo individual, né? Eu tenho dito, não é culpa sua, para deixar os brancos felizes. Eu falo, não é culpa individual sua, não é culpa sua, não é culpa da sua vovó italiana, do seu vovô, não é. Porque por mais que você seja uma pessoa não racista, que você não pratique racismo, ele está aí antes de você existir. E esse é um movimento didático que eu tenho feito no sentido de... Porque se eu começo dizendo para a pessoa que ela é racista, ela se arma, ela se fecha e diz, não sou. Se eu digo para ela, você não é, o mundo ao redor ela fica mais atenta. E aí eu vou conversando para dizer, no final da conversa, quem é que faz esse mundo racista? E aí ela já percebeu que tá para além dela, né? Com a contribuição dela, mas está para além dela. Então, eu tenho tentado explicar esse racismo sistêmico, né, a partir dessa construção que diz para as pessoas brancas, não é culpa sua, da sua pessoa, da sua subjetividade. E tem tido resultados positivos, assim, sabe? Pelo menos em alguns grupos que eu tenho participado, né? Especialmente de assistentes sociais, eu tenho feito várias formações, né? Com os conselhos regionais de serviço social, as pessoas têm conseguido entender um pouco melhor. Mas é um caminho, né, extremamente árduo aí a ser tratado, porque é convidar as pessoas a olharem de forma crítica para os seus privilégios, né? Isso é muito difícil, né? Ninguém quer reconhecer que gosta de privilégios, né? Agora, você disse, não é culpa sua, mas é responsabilidade, né? E aí é por isso que eu te falo que é um processo didático, né? Eu começo com não é culpa sua, para, trazer as pessoas para conversarem, né? E vou construindo para que no final da fala, ela mesma reconheça. E aí, se ela não reconhece, eu aponto o dedo e falo, é responsabilidade, sim. Porque todos nós temos um papel a cumprir na sociedade, né? Nós não somos robôs, né? Exatamente. Não estamos oficialmente na Matrix, né? Exatamente. Todos nós temos agência, né? Somos capazes de agir sobre a sociedade, né? Uhum. Aí o racismo, todos temos responsabilidade de combater. Podcaster, é hora de fazer mais uma pausa musical, certo? Agora, que tal entrar no ritmo de Eu Não Quero Casar-me, Não Quero Me Casar, do grupo dominicano Durumambo? Vamos ouvir? Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme, yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle.
casarme, no quiero casarme. Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle. Pero bien, para que nadie invente, duro mambo, duro mambo. Mutante Music. Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme. Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle. Ay, no quiero casarme, que no quiero casarme. Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle. Porque soy parrandero y me gusta la calle. Por eso de matrimonio a mí que nadie me hable. Cuando llega la noche, yo me voy pa' la calle y bebo la noche entera sin nadie que me reclame. Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme. Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle. Mani Production. Vamos a mais um trecho da entrevista com a professora Thaís Pereira de Freitas, do Departamento e Curso de Serviço Social aqui da Gloriosa. Pensando nisso, eu queria conversar com você um pouquinho a respeito de algo que causou polêmica, né? O Brasil é o lugar das polêmicas inúteis, né? Temas que não deveriam causar polêmica nenhuma, no Brasil causam 1000 polêmicas, né? Estou me referindo, você deve saber, ao fato de o Magazine Luiza ter aberto um processo de seleção para trainees exclusivamente para negros, para tentar melhorar a situação interna da companhia, né? Em que mais de 50%, 60% dos trabalhadores são afrodescendentes, mas não nos cargos de direção. Nos cargos de direção são apenas 16%. Então, a companhia resolveu abrir um programa de trainees apenas para negros para melhorar esse índice, porque, obviamente, é bom para ela comercialmente, não? Tentar refletir, como foi dito pelo presidente da companhia, que é filho da presidente da dona, né, Luiza Trajano. Eu li uma entrevista dele dizendo que o que interessa para ele é refletir a população brasileira, né? É que a diversidade que existe na população brasileira seja refletida no grupo de colaboradores que a companhia tem. Mas, enfim, causou toda uma polêmica, etc, etc, etc. Eu queria saber, diante disso, diante dessa iniciativa do Magazine Luiza, da sua dona, Luiza Trajano, se você pudesse, o que você diria para ela? Eu diria, vai e representa, Luiza, né? É importante, e aí, assim, acho que iniciativas como essa têm que ser parabenizadas, porque estão fazendo a revolução? Não, estão fazendo o mínimo, né? É o mínimo, é processo reparatório. Então, assim, se eu tivesse que falar alguma coisa para a Luiza Trajano, eu diria, esse é o caminho, né? O reconhecimento de que existe uma problemática, né? Porque muitas vezes as pessoas não reconhecem, né? As pessoas fingem que está tudo normal, é normal que apenas 16% dos cargos de gestão sejam ocupados por negros numa população, num país em que a população é majoritariamente negra, isso não é normal. Né? Mas para a maioria das pessoas isso passa desapercebido, isso passa como normal. Então a primeira coisa é parabenizar pelo reconhecimento, né? De perceber, de entender que existe essa problemática e parabenizar pela iniciativa,
né, por propor algo nesse sentido, né, por propor uma tentativa de reparação, e que isso é muito raro acontecer. Mas iniciativas como essa, né, fazem a gente continuar acreditando e lutando, insistindo. Eu daria os mesmos parabéns se eu pudesse e diria as mesmas coisas que você disse, né? É um primeiro passo de um processo que vai levar 500 anos para equilibrar, né? Infelizmente. Minimamente equilibrar as coisas no Brasil. Mas há um outro lado, você também deve saber que um defensor público, usurpando as funções da categoria, da instituição, a defensoria pública não é para isso, mas enfim, um defensor público, cujo nome eu não direi, nomear uma pessoa é homenageá-la, é reconhecê-la, não farei isso aqui. Eu sei o nome dele, mas não vou dizer, me nego a dizer. Mas, enfim, um defensor público entrou com um processo, ajuizou uma ação contra o Magazine Luiza, por causa dessa ação afirmativa, né, da companhia. Ele ajuizou uma ação na justiça contra essa iniciativa, afirmando que ela era uma iniciativa racista. Então, eu te faço a mesma pergunta. O que você diria para esse sujeito? Eu diria, olha, primeiro, você está sendo racista, né? Porque a realidade brasileira mostra que existe uma problemática e que precisa ser sanada. Só que, além de racista, né, você está prevaricando, para utilizar um termo aí do serviço público, você está prevaricando, porque está faltando com a verdade, né, está omitindo análises que são que precisam ser postas. Então, na verdade, né, essa sua ação é uma ação racista e uma ação que prevarica, né, contra os direitos da população negra, é uma ação que nega, né, uma história de 500 anos. Seria mais ou menos nessa direção a minha fala. Eu diria o mesmo, né? Mas eu acho engraçado, porque vi algumas análises condenando a atitude desse rapaz e falando, enfim, o que todos nós falaríamos num primeiro momento, né? Mas eu fico pensando, Thaís, isso que eu queria te perguntar, né? Em que medida essa iniciativa dele é contra a ação do Magazine Luiza, essa ação que aconteceu, em que medida ele está querendo destruir esta ação, sabendo que não tem nenhuma chance de que isso vá para frente, a ação dele não tem pé nem cabeça, não é função dele entrar com uma ação como esta. Mas o que eu fico pensando ele realmente fez isso para destruir essa iniciativa no Magazine Luiza ou para assustar outras companhias que poderiam estar pensando em seguir o exemplo? Nesse sentido, a ação dele não é uma ação preventiva? Não, eu concordo com você, eu concordo. Ele, na verdade, ele não está focando no Magazine Luiza, né? Ele está agindo na prevenção, né? E assustando, exatamente. Eu acho que a sua análise é certeira, é cirúrgica, né? Acho que, e por isso, cada vez mais a necessidade de fortalecer ações como a do Magazine Luiza, né? De que a gente, enquanto movimento negro, enquanto coletivos negros, né, se organizem para a defesa dessa iniciativa do Magazine Luiza, para que essa ação dele, né, não tenha o efeito preventivo que ele está querendo. Eu fico pensando que isso aí é aquilo que eu tenho chamado de a audácia da caucasidade, sabe?
O racista é audacioso, é pilantra, ele não tem vergonha na cara. Não tem. Não tem vergonha na cara. Ele é capaz de fazer as piores coisas porque ele tem um objetivo que está lá na frente, né? Que é impedir o nosso avanço. Né? Amiga podcaster, a conversa está tão boa que vai render mais um episódio do Africanismos, ok? Então, em breve estará no ar o de número 9, em que poderemos aproveitar mais a companhia da Thaís. Por enquanto, deixo você com estas sábias palavras do povo Zulu, que habita países no sul da África, exemplo de Moçambique, Zimbábue e África do Sul. Amagili Katengani, ou seja, homens espertos evitam uns aos outros. Ouviu? Um abraço então.